Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez para participar do comentário do fascículo das questões do Diário do Nordeste, justamente na parte de linguagens. Eu me chamo Klaus, sou professor de espanhol e estaremos aqui comentando as questões de espanhol. Como nós sabemos, a língua estrangeira ela pertence à competência 2 e na competência 2 nós temos 4 habilidades. A habilidade 5, que é a que nós vamos ver agora, é aquela que requer que você consiga decifrar o significado de palavras. São palavras geralmente criadas naquele contexto, portanto nós temos aí os neologismos. E paralelo ao neologismo, nós vamos ter também a busca de significados de palavras, tá, que é corrente no espanhol, como as conjunções, como os advérbios, ok? Então vamos aqui para exemplificar, vamos aqui para a questão 18, tá bom? Calcule seu prato de comida. Tenemos que nos desambientalizarnos de nuestros gustos. Y podemos y tenemos ganas de comer de todos los exquisitos platos. Sin embargo, podemos hacerlos sin balancearnos lo que vamos a usar para saciarnos. Y lo pueden hacer los ricos y los pobres. No nos preocupemos si los restaurantes otorgan leyes, si la culinaria piensa si debemos comer o no. Por lo tanto, no tenemos que criticar a nuestros padres por todo lo que comemos en nuestra vida entera. Un medio del plato puede llenarlo con vegetales sin almidón como brócoli, zanahorias, pepinos, ensaladas, tomates y coliflor. Para el desayuno, utilice los 2/4 del plato y no la otra mitad. Para el almuerzo y la cena, utilice todo el plato. 1/4 del plato puede contener proteínas, carnes, pescado, pollo, pavo, queso fresco y huevos. 1/4 del plato debe contener cereales o alimentos ricos en almidón como arroz, yuca, pasta, papas, maíz y frijoles. No hay alimentos buenos o malos, solo dietas mal balanceadas. El secreto está en el equilibrio entre una alimentación balanceada e a prática diária de atividade física. Então, como nós podemos perceber, o texto fala que a maioria dos nutricionistas atualmente acabam colocando para nós, de que tem que haver uma balança entre uma dieta razoável, que você pode comer de tudo, percebendo aí só a quantidade, e também o valor proteico, o valor nutricional de cada alimento, e também nós temos que ter a atividade física, tá bom? Como nós falamos anteriormente, a habilidade 5, ela vai esperar que você tenha esse raciocínio em torno do significado das palavras, tá bom? Então, se nós analisarmos bem, você vai ver aqui, na terceira linha do texto, uma conjunção, essa conjunção muito conhecida, muito usada nos textos do Enem, e aí é uma palavra, uma conjunção adversativa que vai estar justamente trabalhando o cotidiano do espanhol, ou seja, é a conjunção sin embargo, tá? Então o Enem espera que você tenha realmente o conhecimento não só dessas palavras que já são corriqueiras no espanhol, como também as palavras que vão estar sendo inventadas, digamos assim, dentro do texto. A palavra que nós temos aqui inventada para essa situação está na primeira linha, que é a palavra desambientalizar-nos, ou seja, o des é um prefixo de negação, portanto ele vai dar uma ideia aí de não fome, porque nós temos a palavra hambriento, hambriento vem de hambre, hambre e fome, então hambriento, faminto, tá? E o final nós podemos considerar aí como uma terminação verbal, portanto nós temos aqui um verbo sendo trabalhado aí nesse contexto, ou seja, hambre quer dizer fome, o des é negação, então nós temos que quase que perder a nossa fome, Seria basicamente esse o significado desta palavra criada nessa situação, tá? Se nós recorrermos a um dicionário, nós não vamos encontrar o significado dela. Por quê? Porque como é um neologismo, quer dizer novo logismo, palavra, então a palavra nova
criada nesta situação, ok? Então lá vem a questão. Nessa notícia é passada a informação do quanto devemos manter nossa dieta equilibrada. No contexto é usada a palavra nosso prefixo de negação, ambientar, que é justamente o verbo, entre aspas, ficar com fome, mas como nós temos aí o de, seria não ficar com fome, né? E a terminação, armos, para ser justamente considerada uma desinência aí verbal, tá bom? Então, no contexto, essa palavra vai ser utilizada para, item A, enfatizar que as pessoas podem comer de tudo, caso haja uma distribuição equilibrada dos alimentos. Então, essa vai ser a resposta, não que esteja exatamente presente, né, essa ideia, né, de que as pessoas podem comer de tudo, na palavra, nesse neologismo. Mas durante toda a leitura do texto, você consegue fazer o elo entre o seu significado, tá? Que é justamente perder a fome, e a questão da dieta, que acaba sendo recomendada como uma dieta balanceada, ok? Olá, amigos internautas, retomando o nosso projeto Aridiçá, parceria Diário do Nordeste no Enem. Hoje trabalharemos a competência número 1, que fala acerca dos sistemas de comunicação, como identificá-los, como utilizá-los, como refletir sobre eles em situações cotidianas. Gostaria de iniciar já direto, trazendo aqui a questão de número 7. A questão de número 7 traz um poema de Patativa do Assaré, poeta popular, um texto de natureza cordelística, a sabedoria do povo, o encanto da oralidade, o frescor de uma poesia rústica e de profunda identidade sertaneja. O trecho, o fragmento selecionado para a questão, diz o seguinte: sertão arguente cantor, eu sempre tenho cantado e ainda cantando tô, porque meu torrão amado, muito te prezo, te quero, e veja aqui os teus mistérios, ninguém sabe decifrar. A tua beleza é tanta que o poeta canta, canta e ainda fica o que cantar. Observe que nós temos aqui uma décima, uma estrofe constituída de 10 versos, e esses versos são chamados de redondilha. No caso aqui, o verso heptassílabo, que é a redondilha maior. Mas a pergunta versa sobre a função social do cordel. Observe que o comando nos diz o seguinte: o gênero cordelístico, ainda na atualidade, portanto, em pleno século XXI, em todo esse tempo de mídias eletrônicas, de redes digitais de comunicação, o cordel sobrevive e ainda exerce uma grande função social enquanto gênero de texto. Exerce relevante função social, uma vez que constitui um tipo de texto que principalmente leva ao homem citadino informação, cultura e lazer? Não, porque o público-alvo do cordel não é o homem citadino, é o homem campesino, é o homem do campo, é o homem da zona rural. Letra B. Contribui para a formação identitária de um público letrado? Não, porque o cordel se volta para um público não letrado ou pouco letrado, para um público que admira uma poesia feita de modo simples, espontâneo, sem muito preciosismo métrico, sem muito rebuscamento vocabular. Letra C. Difunde a cultura popular nos ambientes intelectuais e elitizados? Não. Intelectuais e elitizados não. Nos ambientes rústicos, nos ambientes simples, modestos da serra e do sertão. Letra D. Atua como fonte artística, historiográfica, informativa e cultural para o homem do campo? Sim, sem dúvida. Letra D de dado, porque até os dias de hoje, até no momento de contemporaneidade, nesse século XXI, marcado pelas tecnologias da comunicação digital, da informação virtual, o cordel ainda é aquele veículo que leva ao homem do campo a história, leva ao homem do campo a cultura, leva ao homem do campo o lazer e a informação. É o jornal, é a revista, é o cinema, é o entretenimento para aquele público que vai lá na feira comprar aquele livretinho impresso em condições artesanais, penduradinho na feira e levar para casa para ter ali não só a informação, mas a cultura, entretenimento, lazer e a história do mundo que lhe chega através de uma linguagem simples, coloquial e acessível. A resposta, portanto, para a questão é a letra D de dado, mas analisando ainda o item E. Revela a importância do conhecimento da linguagem regional pelos não alfabetizados. Bom, sem dúvida, há uma importância da linguagem regional, né? Mas não é exatamente esse texto que revela a importância, porque o seu objetivo não é dissertar, não é discutir, não é debater, é apenas apresentar para o homem do campo uma grande gama de assuntos que podem ser veiculados através desse tipo de texto.
Na questão de número 14, nós temos a cobrança da primeira das 4 habilidades exploradas pelo MEC na prova do Enem. Só relembrando, nessa habilidade o candidato é solicitado a associar palavras ou expressões que em geral ele desconhece com a temática abordada pelo texto. Só para ficar bem claro, nesse tipo de questão, não será necessária a tradução da palavra ou da expressão. Você vai decifrar, deduzir o significado dessa palavra ou dessa expressão mediante a análise do contexto. Você vai associar aquela palavra ou aquela expressão com o contexto que está sendo trabalhado pela questão. Na questão 14, nós temos um cartoon. No rodapé desse cartoon, nós encontramos a expressão Pandora's Inbox. Uma observação importante: existe na língua inglesa uma categoria de palavra que nós chamamos de portmanteau, que seria a fusão de 2 palavras, gerando um terceiro significado. Existe na língua inglesa, assim como também ocorre no português, a expressão Pandora's Box, caixa de Pandora, que remete ao mito grego de Pandora, onde ela abriu uma caixa e, sem desejar, ela acabou espalhando todos os males para a humanidade. Ou seja, a expressão Pandora's Box acabou ficando associada com uma atitude, com uma decisão que pode desencadear o caos e que dificilmente poderá ser revertida. Mas o cartunista fez uma associação entre a expressão Pandora's Box e a palavra inbox, que em inglês, mais especificamente na informática, na computação, remete à caixa de entrada do nosso e-mail. Então, a personagem, ela está diante de um notebook e ela, antes de tomar a decisão de abrir um anexo de um e-mail, ela pensa: It can't hurt to open one little attachment, can it? Não vai fazer mal abrir esse pequeno anexo, vai? Só uma observação importante de cunho gramatical: essa construção no final da declaração do cartoon can it é o que nós chamamos de tag question. É uma pequena pergunta que nós colocamos no final de uma oração com o objetivo claro de confirmar o que foi dito, ou seja, se você não tem certeza absoluta daquilo que você fala e quer obter do seu interlocutor uma confirmação, você pode fazê-lo mediante o uso de uma tag question. No caso, a tag question seria can it. Essa personagem, provavelmente a Pandora, o cartunista quis fazer uma associação da personagem com a Pandora, ela está em dúvida se deve ou não abrir o anexo de um e-mail. E a expressão Pandora's Inbox faz referência justamente ao que vai acontecer quando ela fizer a abertura desse anexo, o anexo do e-mail. Essa questão, ela foi baseada em um acontecimento recente, quando vários computadores do mundo foram bloqueados por causa de um vírus chamado ransomware. Só uma observação importante: ransom significa resgate. Então, hackers bloquearam computadores do mundo inteiro e só davam acesso do usuário aos arquivos caso fosse feito o pagamento de um resgate. Então, só para situar o contexto em que esse cartoon foi produzido. A questão diz o seguinte em seu enunciado: o termo portmanteau designa um vocábulo formado por elementos de 2 outras palavras. Só para ficar bem claro, eu vou dar mais 2 exemplos para você entender melhor o que é um portmanteau. O primeiro exemplo seria o brunch, que seria a fusão das palavras breakfast e lunch, que faz referência justamente àquela refeição tardia, quando você já acorda tarde, por exemplo, num domingo pela manhã, e decide não almoçar e sim tomar um café da manhã reforçado. Outro portmanteau também seria uma palavra que recentemente foi incluída, incorporada no dicionário Oxford, a palavra friendsgiving, fazendo uma junção da palavra friend, que designa amizade, com uma celebração muito tradicional nos Estados Unidos, que é o Thanksgiving, o Dia de Ação de Graças. Então essa palavra remete à decisão de você comemorar o Dia de Ação de Graças não com a família, e sim com os amigos. De acordo com a imagem que nós analisamos, o uso da expressão Pandora's Inbox, no contexto em que se insere, remete provavelmente, opção A, a convicção da personagem acerca do caráter inofensivo de uma mensagem eletrônica. Ela não está convicta, ela não tem certeza. Caso ela estivesse certa, segura, ela não usaria uma tag question. B, ao efeito do uso excessivo da tecnologia sobre a capacidade de alguém tomar decisões.
O que compromete esse item é a expressão uso excessivo da tecnologia. Ela está diante de uma situação comum, corriqueira do uso da tecnologia. C. A ignorância da personagem que desconhece o risco por trás dos anexos de um arquivo. Ela tem consciência do risco, só que ela julga, ela acha que não vai comprometer o computador dela fazer a abertura de um pequeno anexo. As implicações da presença constante da tecnologia no cotidiano da sociedade moderna. Nós não temos nenhuma alusão à sociedade moderna. Inclusive, o cartunista faz referência com os elementos não verbais à Grécia Antiga. Resposta correta, letra E. As consequências desastrosas do ato de abrir um arquivo que está anexo a um e-mail. Então, ele tentou fazer uma ponte entre essa expressão que nasceu na mitologia grega e algo que acontece nos dias de hoje, quando nós, inadvertidamente, acabamos baixando para o nosso computador um vírus que vem anexo a um e-mail. Então, resposta correta, letra E. A questão de número 8. Logo na sequência, nós já temos um outro gênero extremamente importante, funcionalmente aplicado a questões sociais e cotidianas, que é exatamente o gênero jornalístico do editorial. Atenção para a questão de número 8 e o comando que nos diz o seguinte: o texto editorial é um tipo de texto jornalístico que comumente aparece no início das colunas. Diferente dos outros textos que compõem um jornal, ou seja, textos de caráter informativo, os editoriais são textos opinativos. Assim, embora sejam textos de caráter subjetivo, eles podem apresentar uma certa objetividade, uma vez que apresentará os artigos que o leitor irá se deparar. Os jornais apresentam diversos editoriais, ou seja, dentro de cada seção, política, economia, cultura, esporte, turismo, país, cidade, classificados, né? Dentro da seção jornalística. São apresentados os assuntos que serão abordados. Note que nos jornais e também nas revistas podemos encontrar os editoriais intitulados Cartas ao Leitor ou Carta do Editor. E assim, nós podemos refletir sobre a importância social desse tipo de texto. No geral, tratam-se de textos dissertativo-argumentativos que apresentam os diversos temas que serão abordados na imprensa. De tal maneira que temas organizados pelos editorialistas, que expressam as opiniões da equipe, por isso não recebem a assinatura do autor, ou seja, no geral eles apresentam a opinião do meio de comunicação, da revista, né, do jornal, do site, da internet, do blog, enfim. O que é que nós notamos? Nós notamos que o editorial é um texto dissertativo argumentativo, portanto é um texto opinativo. Mas difere, por exemplo, do artigo de opinião, porque o artigo de opinião é um texto de pessoa física, ou seja, o responsável pela opinião que se vê no artigo é quem escreveu. Um médico, um professor, um engenheiro, um advogado, um ambientalista, um arquiteto, um urbanista, ou seja, alguém que foi convidado para produzir um texto sobre determinada área em virtude da expertise que esse indivíduo tem nessa área, do domínio de conteúdo que o indivíduo tem nessa área. Portanto, ele é responsável pelo que ele está escrevendo. Daí se vê normalmente na coluna de opinião do jornal, nos artigos, a foto de quem, o editor, de quem o escreveu, né, o endereço eletrônico, um pequeno currículo, entende? Para caso você que se sinta ofendido com o que foi dito no artigo, processe quem o escreveu. E solicite ao jornal apenas o mesmo espaço que foi dado a ele para que você possa replicar ou se defender. Já o editorial, ele não é assinado. Por quê? Porque ele é um texto de natureza institucional. É um texto de pessoa jurídica. Quem é que escreve o editorial? Os editores. Portanto, é um texto escrito a várias mãos, ou produzido por uma mão, mas contendo a opinião de vários indivíduos que compõem aquela instituição de imprensa, aquela instituição de comunicação, aquela empresa jornalística. Daí se dizer que o editorial é um texto de pessoa jurídica, ao passo que o artigo de opinião é um texto de pessoa física. Consequentemente, observe, relacionando o conceito de editorial apresentado ao contexto da produção jornalística, pode-se inferir que uma das funções sociais desse gênero é apresentar o ponto de vista de uma instituição sobre tema de relevância coletiva. Essa instituição é o jornal, é o veículo de imprensa
que o produziu. A letra B fala, exibir dados inerentes às questões de interesse coletivo isentos de juízo. Quando se fala isentos de juízo, pressupõe que não tem opinião, e o editorial tem opinião sim, só que não é a opinião de um indivíduo, é a opinião de um coletivo. Letra C, discutir temas polêmicos. Ok, até que se discute, né? Mas abster-se de opiniões sobre ele, não, pelo contrário. O editorial, por ser um texto opinativo, ele tem que se colocar, que se posicionar diante dos temas polêmicos ou relevantes da sociedade. Letra D. Caracterizar os dados inerentes ao funcionamento de revistas. Caracterizar os dados significa definir, exibir, conceituar, o que também não é a função inerente a esse gênero. Fomentar o debate em âmbito acadêmico. Não, porque o debate é até fomentado em editoriais e artigos de opinião, mas no âmbito jornalístico e não no âmbito acadêmico. Portanto, para a questão de número 8, a resposta está correta na alternativa A. Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez com o fascículo do Diário do Nordeste, com a parte de língua estrangeira. Nós, da língua estrangeira, estamos presentes na área de linguagens. E como nós estamos na área de linguagem, a nossa competência é a competência 2, tá? Como nós já falamos anteriormente, nós temos aí 4 habilidades. A habilidade 5 foi a que nós vimos no vídeo anterior, e a habilidade 6, que nós vamos ver agora, é aquela habilidade que espera que você esteja antenado pelo mundo afora, tá? É a habilidade que espera que você utilize justamente a língua estrangeira moderna como um meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações. Ou seja, nós estamos aqui diante das atualidades. As atualidades, você precisa ter muito cuidado, não são apenas as notícias que acabam saindo nos meios de comunicação durante a semana da realização do Enem, ok? Porque ficaria muito difícil o elaborador da questão adivinhar, já que a prova é feita antecipadamente, né? Seria muito difícil que o elaborador adivinhasse os conteúdos que estivesse acontecendo durante, né, a semana da realização do Enem, ok? Então, as atualidades são todos os assuntos pertinentes que vão influenciar de uma forma direta ou indireta o nosso cotidiano, tá bom? Então você tem que prestar muita atenção aos meios de comunicação, tá? Aos portais que nós temos aí da internet, para que você possa perceber os assuntos que são colocados, tá? Para que você, caso não seja exatamente uma questão de habilidade 6, mas uma outra questão de uma outra habilidade, para que você possa estar, né, assim, um pouco mais íntimo do que esteja sendo colocado a ideia do texto, dentro de algumas palavras técnicas que você pode, porventura, encontrar durante a leitura do texto do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Então, como uma forma de ilustrar a nossa habilidade 6, nós estamos aqui com a questão de número 19. Olha o que ela diz para nós. La tribu reunida. La familia llevaba más de 10 años en esa danza de escaramuzas que suelen ser los divorcios, un tira y afloja agotador. La relación entre las parejas de padres pasaba por altibajos. Era difícil ponerse de acuerdo en los detalles de la crianza de los hijos que tienen en común, pero en la medida en que estos se despegan del hogar para hacer sus propias vidas, habrá menos razones para confrontarse y llegará un día en que no tendrán necesidad de verse. No falta mucho para eso. A pesar de los inconvenientes que han soportado, pueden felicitarse mutuamente. Han criado a 3 chiquillos contentos y simpáticos, de buena conducta y buenas notas, que hasta el momento no han dado ni un solo problema serio. Durante las 2 semanas de la pulmonía de Andrea, yo viví la ilusión de una familia unida, porque me pareció que las tensiones desaparecerían junto a la cama de esta niña. Pero en estas historias no hay finales perfectos. Cada uno lo hace lo mejor que puede. Eso es todo. Así, tendremos que, cada vez más, avecinarnos de nuestros familiares. Portanto, nós estamos aqui falando de um tema muito atual, sempre nos nossos dias, que é o tema das relações familiares. Perceberam aí? Então, nós temos aqui uma defesa
a favor aí da união da família, ou seja, um assunto que nunca vai deixar de estar presente no nosso dia a dia, tá? Então, por isso nós podemos considerar essa questão como uma habilidade 6, mesmo levando em consideração que as questões do Enem, elas são elaboradas não por habilidades isoladas, tá? Se você analisar bem, todas as habilidades elas vão estar presentes na mesma questão, mas uma acaba se sobressaindo mais do que a outra, tá bom? Então aqui nós temos a questão. Considerando a natureza do tema, a forma como está apresentado e o meio pelo qual é vinculado o texto, percebe-se que ele a. Alerta sobre o perigo das famílias estarem cada vez mais distantes. Justamente isso, esse item vai ser falso, porque ele vai estar colocando aqui justamente a ideia de estarem cada vez mais próximos, a partir aí da experiência da jovem Andréa. B. Defende a ideia de que, dependendo da nação, a família está cada vez mais fragmentada. Perceba que é um tema que vai estar sendo, que é presente, que é visto diante de todas as nacionalidades, ok? Então não é referente a um tipo de nação. C. Convida o leitor a engajar-se em alguma campanha de ajuda à família carentes. Não, né? Justamente essa socialização mais aprofundada das famílias. D. Demonstra que membros de famílias trabalham muito e não vislumbram seus parentes. É também um problema, esse item é verdadeiro, mas não é o que a questão está, não é o que o texto está colocando para nós, tá bom? Então, como resposta, nós vamos ter o item E, porque no item E você tem a seguinte afirmação: expõe a necessidade que nos assola em permanecermos unidos junto com a nossa família. Então, a resposta da questão de número 19 vai ser o item E. Na questão de número 15, nós temos a segunda das 4 habilidades cobradas pelo MEC na prova do Enem. Essa habilidade refere-se ao conhecimento de mundo que um candidato obtém a partir da leitura de textos de língua inglesa. Em seu enunciado, o MEC diz que o candidato deve usar seus recursos linguísticos, ou seja, tudo que ele sabe da língua inglesa, gramática, vocabulário, estratégias de leitura, para ampliar o seu conhecimento de mundo, a sua bagagem cultural em 3 áreas específicas: informações, de uma maneira geral, atualidades, conhecimentos gerais, tecnologias, de uma forma mais específica, e culturas. Na questão de número 15, nós temos um texto que fala especificamente sobre esse último segmento, a ampliação do conhecimento de mundo do candidato em relação à cultura. O texto, especificamente, fala sobre surpreendentes diferenças culturais que são registradas nas escolas espalhadas pelo mundo inteiro. Então, em um texto bastante objetivo, ele vem trazendo situações típicas do cotidiano escolar, porém inseridas em determinados países que representam culturas distintas no mundo inteiro. Então, no primeiro parágrafo do texto, ele deixa bem claro que, em alguns países, o gesto de usar o polegar para cima pode ser interpretado por estudantes de Bangladesh, do Irã ou da Tailândia como um sinal de que o professor está solicitando que o aluno se levante e se encaminhe para a direção. Numa escola ocidental, por exemplo, se o professor pergunta se os alunos estão entendendo, é muito provável que eles usem esse gesto, o gesto do polegar para cima, para dizer que sim, para dizer que está tudo bem, que eles estão acompanhando o conteúdo que o professor está apresentando. Mas nessas escolas desses países mencionados, seria uma situação muito mais de ameaça ou de punição. Já no segundo parágrafo, ele fala que na Espanha o dia letivo começa por volta das 9 horas e vai até às 1 ou 2 da tarde, 13 ou 14 horas. E então eles fazem uma parada para a famosa siesta, que é uma característica da cultura da Espanha. E aí eles retornam depois para terminar o dia letivo. No parágrafo seguinte, o texto fala que estudantes da Nova Zelândia e da Austrália, interessante nesse parágrafo, ele usa a expressão down under, que é uma expressão muito utilizada na língua inglesa para fazer referência a esses 2 países, Austrália e Nova Zelândia. Então, se você se deparar numa situação de prova com essa expressão, você já sabe, ele está remetendo você, ele está fazendo alusão a esses 2 países. Então, nesses países,
as crianças, os estudantes, eles não são obrigados a usar sapatos, respeitando a questão cultural. No 5º parágrafo, ele fala que estudantes americanos são orientados a fazer contato com o professor, por exemplo, quando eles estão falando. Mas em algumas culturas, como por exemplo na japonesa, isso pode ser inclusive algo inapropriado, porque não é interessante que o aluno faça esse contato visual, olho no olho, com o professor. Então, baseados nessas informações, e vejam como esse texto ampliou seu conhecimento de mundo, veja como esse texto demonstrou para o leitor como as diferenças culturais elas precisam ser respeitadas de acordo com o país no qual você reside ou para onde você viaja. As crianças em idade escolar, diz o enunciado, se reúnem em salas de aula para aprender. Embora existam muitas similaridades na forma como as escolas funcionam e no objetivo básico delas, existem muitas diferenças nos detalhes do que é um típico dia letivo de uma cultura para outra. Com base no texto anterior, os estudantes, opção A, devem manter contato visual enquanto falam com o professor no Japão, sob pena de serem acusados de esconder alguma coisa. Então fica bem claro que no Japão o aluno deve evitar o contato visual com o professor. Letra B. São liberados os estudantes da escola na Espanha no início do turno da tarde. Até aí o item é verdadeiro, não sendo mais obrigados a retornar para a escola naquele turno. E isso compromete, mais uma vez, o entendimento da letra B, porque os alunos retornam sim para cumprir o final do dia letivo. Na letra C, ele diz que os estudantes estão terminantemente proibidos de entrar na sala de aula calçados em escolas de países como, por exemplo, a Nova Zelândia. E o texto foi muito claro, foi muito explícito quando ele fez referência à Nova Zelândia e à Austrália, dizendo que lá os estudantes eles podem não ser obrigados a usar calçados. D. Podem interpretar o gesto do polegar erguido como um sinal de que estão sendo mandados à direção em países como, por exemplo, Bangladesh. Essa seria a resposta correta, mas vamos eliminar o item E. Eles têm autorização para utilizar livremente o celular dentro da sala de aula, desde que seja para realizar tarefas ou pesquisas escolares. E o texto não faz nenhuma menção a isso. Resposta correta, letra D. Dando sequência aos nossos comentários, chegamos aqui na questão de número 8, que traz um texto publicitário que fala sobre o consumismo infantil, muitas vezes difundido nos próprios textos publicitários. Interessante isso, né? De certo modo, nós temos aqui a natureza metalinguística, um texto que reflete sobre o próprio texto, ou um texto que traz reflexões acerca de que um outro texto pode induzir o leitor eventualmente a consumir, já que nós estamos tratando aqui dos textos de natureza publicitária. Observe essa campanha, que parte da seguinte pergunta: você acha mesmo que seu filho precisa de mais um brinquedo para ser feliz? Né? Tantos e quantas propagandas, né, textos publicitários incentivam ao consumo infantil, induzem as crianças ao hábito consumista, e aqui você nota uma publicidade exercendo uma função social importante, que é conscientizar acerca da indução ao consumo, muitas vezes feita pela própria publicidade. Então, neste Dia das Crianças, tire o foco do consumismo. É o que se vê no texto Infância Livre do Consumismo. Trata-se, portanto, de uma campanha publicitária, né, Infância Livre do Consumismo, que revela que esse gênero textual, ele também serve não só para induzir o consumo, não só para incentivar, através da presença da função conativa ou apelativa da linguagem, a que se adquira bens. Você pode também conscientizar acerca dos perigos do consumismo. E aí esse gênero publicitário, né, a propaganda, o cartaz, o texto de campanha comunitária, vai sim resultar numa função social de grande relevância, de grande importância. E é exatamente o que nós vemos aqui na alternativa A. Mas vamos dar uma analisada nos itens de baixo para cima para refletir um pouco sobre essa questão. O item E fala em traduz os anseios da sociedade por menos controle sobre o consumismo. Observe que isso é uma contradição, né? O que torna o item contraditório é a expressão por menos, já que nós estamos falando aqui de mais controle sobre o consumismo infantil. A letra D, apropria-se do imaginário infantil para fazer apelos de ordem emocional. Apropria-se do imaginário infantil para fazer apelos de ordem emocional. Nós estamos falando aqui da conscientização. São apelos de ordem racional.
né? Infância livre do consumismo, reflita, pense acerca do consumismo e não se comova sobre ele. Portanto, trata-se de uma conscientização racional, portanto, entender incorreto. C. Faz uso exclusivo do imperativo para alertar sobre questões socialmente questionadas. Bom, não é o uso exclusivo do imperativo. Observe que tem também o recurso visual, tem a imagem, tem a pergunta, tem todo um sistema de cores, de simbologias. Não é apenas o imperativo lá presente no tire, o foco, que faz esse apelo. Todo o texto em conjunto e todas as partes que o compõem também assumem essa característica. B. Tem um papel estético ao valer-se do desenho como elemento conativo. Não é papel estético, até se vale do desenho como elemento conativo, que é um elemento persuasivo, mas não é uma questão estética, portanto não é meramente artística, é uma questão social e uma questão de relevância, uma questão importante, que é a reflexão acerca dos perigos do consumismo ou do incentivo ao consumismo entre as crianças, o que daria para nós, com absoluta convicção, como resposta correta, a alternativa A. Tem relevância social ao conscientizar sobre questões cotidianas de interesse coletivo. E é mais ou menos essa aqui o que seria uma definição, uma conceituação de modo simples do que é um texto de natureza jornalística pertencente ao gênero editorial. Ficamos aqui com essas pequenas dicas, esperamos encontrá-los sempre no próximo encontro. Até logo mais, até breve. Olá, amigos, estamos aqui mais uma vez para comentarmos o fascículo do Diário do Nordeste. Eu me chamo Cláudio, sou professor de espanhol. Estamos aqui juntamente com português, redação e inglês, compondo aí a área de linguagens. Como nós já falamos antes, nós temos aí a competência 2, a competência que vai abranger a prova de língua estrangeira, tanto a prova de espanhol como também a prova de inglês. E na competência 2 nós vamos ter 4 habilidades. Habilidade 5, que já foi exposta aqui, os vocabulários. Habilidade 6, que são justamente as notícias que passam pelo mundo afora. E nós vamos agora para a habilidade 8, exatamente, aquela habilidade que espera que o candidato que se submete a fazer o Enem saiba um pouco da parte cultural da língua, no caso a língua espanhola, tá? Temos também a habilidade 7. A habilidade 7 é a que menos você acaba observando, porque, enfim, você acaba trabalhando nessa habilidade com as estruturas linguísticas, tá bom? Então, por isso que nós contemplamos aqui a habilidade 5, a habilidade 6 e agora a habilidade 8, tá bom? Nós temos aqui uma charge, nessa charge um homem conversando com uma mulher. Carinho, estou embaraçada, que te gostaria que fosse? No sé, una broma. Ou seja, embaraçada no espanhol é um falso cognato. O espanhol se parece muito com o português, mas mesmo dentro dessa semelhança você vai encontrar palavras que possuem a grafia igual ou parecida, mas o significado é completamente diferente. São os famosos falsos cognatos, ou também chamados pseudo-equivalentes, tá? Ou simplesmente os heterossemânticos. Então, embaraçada não quer dizer embaraçada, pessoa com vergonha. Embaraçada quer dizer grávida, tá bom? E é legal você observar a habilidade 8, porque geralmente ela vem atrelada, já que ela vai trabalhar com essa parte cultural, ela vem atrelada com charges, tá? Então, a charge está ali não apenas para embelezar a questão, mas também para que você observe todos os componentes que estão ali para que você possa chegar o significado de alguma palavra que, porventura, você não saiba durante a leitura, tá bom? Então, se você analisar bem, a mulher está segurando, né, o seu ventre, a sua barriga. Isso quer dizer, né, que ela está justamente falando para o seu companheiro, né, pelo menos é o que parece ser dentro da circunstância, ela está falando para o seu companheiro que está grávida, tá bom? Então, seria, meu amor, estou grávida. O que você gostaria que fosse? Ou seja, quem você gostaria, qual sexo você gostaria que fosse? Homem ou mulher? E aí ele, do outro lado, responde, não sei. Como ela não especificou a pergunta, né? O que você gostaria que fosse? Então ele respondeu, eu gostaria que fosse uma brincadeira, né? Ou seja, broma, aí você associa com português ou embromar, né? Então não sei, uma brincadeira, ok?
E aí vem a questão, falando aí justamente sobre essa charge. A relação entre homens e mulheres sempre trará semelhanças, como também diferenças entre ambos os sexos. Esta imagem, também escrita no idioma espanhol, tem o propósito de a. Estabelecer o respeito infinito que a gestante deve receber do seu parceiro. Tá? A gente vê que acaba sendo uma verdade, mas não é exatamente o que passa aí a charge, porque a palavra infinito aqui não está sendo muito bem utilizada. Tá? Então, essa palavra vai falsear este item. Já no item B, na opção B, ele diz: alertar de como o homem, mais do que a mulher, não se interessa mais pela família. Tá? Você vê que não deixa claro essa não preocupação do homem em fazer com que a família seja presente ou não. Tá bom? Então, o item B está falso. Já no item C, ele diz: passar a ideia de que o homem não tem o interesse neste momento de ser pai, justamente porque ele imagina que ela poderia estar falando uma brincadeira, né? O verbo aí, a palavra broma, né? Então passa essa situação. O item D, educar as futuras gerações para que não haja discussões no período materno. Então nós temos aí falso, que só tem 2 componentes nessa história, não há um terceiro, né? Que seria justamente o filho. Portanto, a futura geração. Item E, criticar a falta de sensibilidade dos homens a respeito do sexo dos seus filhos. Não entra exatamente no cerne aí da questão, porque, enfim, ele não tem realmente essa falta de sensibilidade, né? Pelo contrário, independente do sexo que seja, ele não quer, nesse momento, né, ser pai. Portanto, nós temos como resposta aqui para a questão de número 21, a questão que aborda a habilidade 8, nós temos aí a opção C. Na questão de número 17, nós encontraremos a terceira das 4 habilidades cobradas pelo MEC na prova do Enem. Essa habilidade, a H7, ela se refere à capacidade do candidato de analisar um texto e identificar a função dele. Que fique bem claro, sempre que um texto é redigido, sempre que alguém se senta à mesa para produzir um texto, ele tem uma intenção, ele tem uma finalidade. Cabe a nós, candidatos, descobrirmos qual é a função, qual é a finalidade, o propósito daquele texto. Essas questões, em geral, são fáceis e, a partir de uma rápida análise da questão, você consegue identificar, na maioria dos casos, com bastante precisão, qual seria a função principal do texto. Na questão 16, nós temos um cartoon, uma charge, que faz uma crítica ao sistema educacional. Você observa, através da combinação de elementos verbais e não verbais, que o cartunista não concorda com a maneira como a educação vem sendo trabalhada no mundo moderno. Então, nós observamos várias crianças sentadas. Observe também que existem tubos conectando tal conteúdo ao cérebro dos estudantes. E nesses tubos, a gente encontra a palavra tests, mostrando justamente que nós temos um sistema educacional muito mais voltado à preparação do aluno para a realização de testes, como, por exemplo, testes vestibulares. E aí nós observamos uma criança que tenta olhar pela janela o que há no mundo lá fora. A professora se aproxima dessa criança e diz: "Come away from the window." Saia de perto da janela. "You don't want to be a child left behind, do you?" Você não quer ser uma criança deixada para trás. Você quer? Então a gente observa que a professora está tentando trazer a criança para encaixá-la no sistema, no padrão, que é justamente o despejar de conteúdos para que os alunos possam fazer provas. Observe que a imagem, e aí tem um detalhe muito interessante desse cartoon, a imagem que a criança observa na janela, ela está colorida em contraste com o preto e branco da sala de aula, mostrando que muitas vezes o aluno não se interessa pelo que está sendo trabalhado dentro da sala de aula, porque o mundo lá fora é muito mais atraente, oferece muito mais coisas que interessam, que despertam o interesse do aluno. E aí a gente observa no cenário que pode ser visto pela janela 2 coisas que chamam a atenção: The Arts, fazendo referência à educação artística, e 2 letrinhas, o P e o E, PE, Physical Education,
mostrando que além dos conteúdos é necessário também trabalhar a estética, o conceito de estética que a arte permite que seja trabalhada em sala de aula, trabalhar o corpo através da educação física, a disciplina da educação física. E a estudante, depois de escutar a declaração da professora, ela diz, sounds good to me, soa bem para mim. Ou seja, ser deixada para trás, na perspectiva dessa criança, seria não se encaixar no sistema e tentar explorar o mundo lá fora. E ela diz, isso soa bem para mim. Um detalhe interessante que denota a agramaticalidade. Toda oração na língua inglesa requer a presença de um sujeito explícito, observe. Mas nesse caso, o sujeito explícito, que deveria ser o it, ele ficou subentendido. Então, a frase, para ficar de acordo com as normas gramaticais, deveria ser it sounds good to me. E uma outra observação também de natureza gramatical é a utilização do adjetivo good depois do sound. Sound é um verbo de ligação, então requer que nós trabalhemos com adjetivos e não com o advérbio. Na língua portuguesa a gente diz soa bem, o advérbio. Em inglês eles dizem it sounds good. Já no enunciado da questão, olha só, a charge é um tipo de ilustração que geralmente apresenta um discurso humorístico e está presente em revistas e principalmente em jornais. Trata-se de desenhos elaborados por cartunistas que captam de maneira perspicaz as diversas situações do cotidiano, transpondo para o desenho algum tipo de crítica geralmente permeada por fina ironia. Através da combinação de elementos verbais e não verbais, o produtor do texto pretende, olha a palavra-chave, pretende. Então, qual é o propósito do texto? Qual era a intenção do cartunista ao produzir essa imagem? Alternativa A, promover uma reflexão crítica sobre o papel da educação na construção de um ser humano integral. Logo de cara a gente se depara com a resposta correta, que seria a opção A. O cartunista defende que a educação prepare o ser humano para a vida. Aliás, esse é o lema do Enem. É um ensaio para a vida, ou seja, nós não vamos nos preocupar apenas com o repasse de conteúdos. Nós vamos trabalhar o aluno para que ele possa se integrar na sociedade de uma forma crítica, consciente e que ele possa buscar a realização pessoal e profissional dele. Isso é preparar para formar um ser humano integral. Então, a resposta correta, letra A, mas vamos analisar os 4 outros itens. B, defender o sistema educacional baseado na mera avaliação dos conteúdos. Ele faz uma crítica feroz a esse tipo de educação. C, sugerir iniciativas que possam permitir uma verdadeira revolução nos métodos de ensino adotados. Embora o cartunista critique o sistema tradicional de ensino, ele não oferece nenhuma alternativa. Ele só busca promover uma reflexão crítica em quem está lendo esse texto. D, demonstrar falta de preparo dos professores para lidar com inovações tecnológicas na educação. O texto não faz nenhuma alusão a isso. E a alternativa é criticar o ensino de algumas disciplinas que não preparam o aluno para o ingresso no mercado de trabalho. Pelo contrário, ele até enaltece, de certo modo, essas disciplinas, educação artística, educação física, justamente na perspectiva holística, ou seja, de formar o cidadão para o mundo. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.